Muito bom dia a todos. Estamos aqui começando mais uns 10 minutos de economia. Hoje falar um pouquinho aqui dos dados econômicos que saíram na China ontem, né, na madrugada. E também falar aqui do BCBR, né, a prévia do PIB aqui no Brasil. Roda a vinheta. Então, pessoal, antes de mais nada, antes de começar, né, a falar da agenda econômica, vamos fazer aquele giro nos mercados, mostrando aqui, vamos ver como é que estamos agora. Canadá caindo 0,17%, o S&P com alta de 0,18%, Ibov caindo 0,45%, FTSE caindo 0,26%, DAX com queda de 0,20%, China caiu 0,87%, Nikkei no Japão caiu 0,09% e Austrália 0,06% de queda. A China caindo aí quase 1%, né, muito por conta dos dados que saíram lá. A gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Mostrar nosso índice de ganância e medo. Continua extremamente ganancioso, né? Nível de 80. Mercado bem animado lá nos Estados Unidos com o possível início do corte de juros, né? O não aumento dos juros, primeiramente, mas não acredito que isso vá acontecer. Deve ter mais um aumento aí, né? Analista lá nos Estados Unidos dividido com essa relação de se vai aumentar, se não vai, continua sem saber o que vai acontecer, né? Vamos aguardar os próximos passos do Fed. DXY caiu, semana passada caiu 2,26%, né? Forte queda aqui, a gente comentou sobre ele, chegou a perder aqui esse suporte dos 100 pontos e hoje está operando aí próxima estabilidade. Deixa eu colocar só no diário, apesar de ter só um dia aqui. Aqui na sexta-feira ele deu uma leve recuperada, né, da quinta. Hoje opera aqui próximo da estabilidade, né, sem pouca variação, subindo 0,06%. Continua indefinido, né? Claro, uma queda forte dessa está aqui na definição. Se não conseguir se recuperar, fazer pelo menos um repique aqui até o 101, ele pode vir começar a cair mais um pouquinho e perder, né? O dólar aí continua enfraquecendo perante as moedas emergentes. O S&P, depois de forte alta na semana, hoje sobe também. Deixa eu colocar no diário aqui. Hoje está com alta de 0,16%, né? O S&P que está bastante esticado, se a gente pegar aqui no gráfico e mostrar desde lá de março, a gente vê que ele só subiu, né? Praticamente aqui linha reta, poucos recuos aqui, mais consolidações e depois só subindo, né? Forte alta aí para o S&P. Petróleo Brent, ele chegou a romper os 80, a gente comentou aqui na sexta-feira, ele estava aqui, né, recuando já, chegou a romper esse 80. Hoje já bastante variação, né? A gente pode ver que formou um candle aqui, uma estrelinha, um doji, variou bastante nessa região e continua aqui um pouco consolidado, né? Investidores aí tentando prever o que vai acontecer com a questão da demanda e a oferta do petróleo. A Arábia Saudita continua fazendo os cortes, né, para chegar ali no preço que ela imagina que seja justo para o petróleo. A Arábia Saudita que controla, né, o preço da commodity, praticamente o maior produtor aí, e consegue controlar esse preço. Vamos aguardar os próximos pregões para ver o que vai acontecer. Minério de ferro recuou, subiu bastante na sexta-feira, já recuou na madrugada de hoje, caiu 1,94%, muito provavelmente por conta dos dados da China, né, que não vieram tão bons como imaginava ser. O PIB, por exemplo, veio abaixo do esperado, já puxando aqui para a agenda, né, a gente pode ver que era guardado 7,3% do PIB do acumulado e veio 6,3%, né? Praticamente aí ficou 1% abaixo, apesar de ter crescido em relação ao último dado, mas ficou 1% abaixo do esperado, né? Se a gente puxar aqui vendas no varejo da China, a gente pode ver, claro que aqui tem a pandemia, né, que desregulou, mas o dado agora está em 3,1%, o dado anual. Se a gente puxar aqui para ver o anterior, né, antes da pandemia, aqui 2019, esse dado era constante aqui, né, em 10, 9, 10, não, apesar de estar tendo uma queda aqui, mas ele estava acima desses 9%, 6%, né? E aí tem um recuo bem forte agora, por isso também que a China apresentou essa queda. Mesma coisa aqui para a produção industrial, se a gente observar também ficar nesse patamar de 6, 7, né? E aí agora está 4,4%, né? A gente pode ver aqui que ficava sempre variando nessa região, um dado bem constante, a distorção aqui da pandemia, mas
está em níveis praticamente mínimos aqui, né, a produção industrial. Isso é um pouco preocupante, né, a maior economia hoje, né, já deve ter passado os Estados Unidos, e está apresentando esses recuos. Mas vamos acompanhando os dados reportados da, da China. A gente consegue ver também a questão da China pela commodity, né, do minério de ferro, que impacta diretamente aqui no Brasil, impacta a Vale, que é a maior exportadora de minério para a China, e a gente consegue ver como é que está indo essa economia, né? Vamos acompanhando, todas as economias estão recuando, normal, o aperto monetário teve, né? A China também ficou em lockdown durante muito tempo, né? Só começou a liberar 100% recentemente, e aí a economia de fato tem que deu essa recuada. Hoje tivemos o GP10, que é uma prévia aí do IGPM, ficou em deflação de 1,1%, né? O GP10 que recuou bastante, tá? Não lembro agora o valor exato, mas deve estar 7, 8% negativo no acumulado do ano. A gente pode ver aqui, teve bastante recuo. Em relação ao último mês, apresentou uma alta aí de 1,1%, né? Mas continua em níveis deflacionários. O IBCBR, né? O IBCBR que apresentou uma queda de 2,0%, 2%. O IBCBR, que é o índice do Banco Central de Atividade Econômica, né? Ele vai reportar ali tipo uma prévia do PIB para os investidores, o Banco Central, né, ter uma noção do que vai acontecer. E aqui tem uma notícia mostrando, né, da Reuters, a atividade econômica no Brasil tem maior contração em 2 anos, né? Ou seja, em 2021 foi a última contração que teve nesse nível, né, que foi 4,5%. E aí começa a preocupar, né? Claro, o aperto monetário é necessário, o que está sendo feito pelo Banco Central, mas começa a preocupar que está começando a ter contração, né? Claro, baixou o índice inflacionário, estão praticamente controlados, é necessário aguardar mais um pouco, mas provavelmente em agosto já deve ter um corte na Selic por conta dessa retração econômica. A gente não adianta baixar a inflação e ficar em retração econômica. O emprego está firme no Brasil, está crescendo, continua em níveis bons, o desemprego aqui está bem baixo e está na hora de cortar essa Selic. Vamos ver o que Campos Neto vai fazer na próxima reunião. Falando do Focus, agora que saiu também hoje, teve aumento nas projeções do PIB de todos os anos, né? Se a gente olhar aqui, 2023 de 2,19% para 2,24%, 2024 de 1,28% para 1,30%, 25 de 1,80% para 1,88% e 2026 de 1,88% para 1,90%, né? Aumento no PIB em todos os anos, expectativa aqui do mercado, relatório Focus do Banco Central. Tivemos aqui redução da Selic, ou do IPCA, em 2025 de 3,60 para 3,55 e câmbio aqui variando só 0,1 centavo no ano de 2024. Foram essas alterações no Boletim Foco, né? O foco aqui foi justamente o PIB, né? Foi o que mais teve alteração. Da agenda econômica foi isso, tivemos aqui um dado do Índice Empire State de atividade industrial dos Estados Unidos, mas não é muito relevante esse dado, mas era aguardado uma retração e veio 1,10, né? Veio positivo. Bom para a economia americana. Trazendo aqui para a nossa bolsa agora, vamos ver como é que está o Ibovespa. Bem vermelho aqui, as ações caindo, né? Temos Loco Web caindo 3,59, Multiplan caindo 2,02, Marfrig caindo 2,03, Brap caindo 2%, VEG caindo 1,83 e Vale também aqui pesando, né? Vale que está puxando aí 280 pontos o índice para baixo. É o maior peso hoje da queda do índice agora. No lado da alta temos Ryzen subindo 2,70, CVC subindo 2,62, Sambi, Santander subindo 2,08, Pets subindo 1,92 e Azul subindo 1,41%, né? As ações aqui, um misto de humores aqui na nossa bolsa. E vamos puxar aqui para fazer uma análise desse IBOV, né? O IBOV que hoje já deu uma recuada nessa região de suporte, essa linha aqui eu mantive, né? A gente pode ver que nesse dia teve esse recuo perdendo esse ponto desses 116.500, mas é um suporte bem forte ainda, já que hoje já recuou exatamente nesse suporte e já reagiu, né? Se deixar esse candle aqui, que seria um martelo no fundo, um padrão de reversão, apesar de a gente observar aqui, quando a gente pode ver aqui, né, quando fez apresentou reação, apesar do índice estar bem consolidado nesse patamar aqui, né, entre os 116.500 e os 120.500. Enquanto não romper nenhuma dessas extremidades, ele deve continuar oscilando aqui dentro dessas duas linhas, né? Se romper,
tem que romper com volume, de um volume mais forte, né? Tem que ter um volume relevante no rompimento. E rompendo para cima, 121.500 é o próximo alvo. E se romper para baixo, a gente vai ter esse 114 mil aqui, né? 115 mil, 114.800 é um ponto que deve respeitar, né? Foi um topo aqui anterior que ele deixou uma máxima, ele pode recuar aqui. E caso venha perder esse patamar, 112 mil pode ser o próximo alvo do Ibovespa. Puxando agora para o dólar se recuperando no dia de hoje, está subindo 1%, né, o dólar. A gente pode ver que tocou aqui na média de 21 já deu uma leve recuada. Claro que a gente está no começo do pregão ainda, tem muito tempo de pregão para acontecer. A gente pode ver aqui que o dólar recuou nesse fundo novamente, nessa mínima aqui, esse 4,78 na semana passada, e já apresentou a reação, né? Vamos ver se ele tem força para romper os R$5. Se romper os R$5, 5,15 é o próximo patamar que o dólar pode ir, mas tem bastante resistência aqui no caminho ainda, né? Tem um 4,95, tem essa região de fundo aqui que foi o 4,97, que é os R$5, né? Vamos ver como é que o dólar se comporta nos próximos pregões. Claro, o DXY está enfraquecendo, o dólar está enfraquecendo perante as moedas emergentes, está impactando muito. Aqui no Brasil, ainda tem a questão da entrada do fluxo de investidor estrangeiro, né, que está entrando com bastante capital. Mês passado ficou com 10 bi de fluxo positivo. Esse mês também já está positivo novamente, 1,5, se não me engano agora 1,5 bilhão positivo de fluxo estrangeiro e pressiona bastante o dólar. Né? O dólar que também vive a mesma situação do Ibov, né? Consolidou nessa região, já perdeu esse patamar e agora está consolidado entre esses 4,80, vamos botar 4,80, entre os 4,80 e os R$5. Não acredito que vai mudar muito esse cenário, ele deve ficar trabalhando aqui, claro, se nada mudar, né, no cenário macroeconômico, ele deve ficar nessa região aqui um pouco consolidado. E caso venha romper, a gente vai acompanhando para ver se vai ter força de fato para subir ou perder mais regiões de suporte. Então é isso, pessoal. No dia de hoje era isso que eu tinha para dizer para vocês. Dados econômicos da China preocuparam bastante os mercados hoje. Aqui o Ibovespa está caindo, muito provável também algumas ações por conta de casos de gripe aviária, né, que já surgiu mais um rumor aí sobre isso. Mercado Ibov, queda normal, né, caiu bastante no dia anterior. Hoje já deu mais um recuo aqui, já está tentando se recuperar. Vamos seguir aí até o próximo pregão. Está em consolidação, não tem nada para fazer no momento. A melhor coisa agora é ficar de fora, ficar parado e esperar uma definição do nosso índice. Pedir a todos vocês para curtir a nossa página, seguir a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, aqui no YouTube também, curtir o nosso vídeo, compartilhar com quem quer saber um pouco mais sobre o mercado financeiro. Fica aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima.